E aí pessoal, tranquilo? Lucas aqui, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais simples, só que com bastante coisa interessante, sobre um livro que eu li recentemente. Inclusive, esse aqui vai ser um teste para eu saber se eu devo continuar produzindo mais vídeos aí desse tipo, com revisão, opinião sobre livro, artigo, etc, ou não. Tá? Então fala aí nos comentários. A ideia aqui é falar um pouco de um livro que é antigo, mas que é bastante importante porque ele ainda tem uma série de informações muito atuais. O livro chama As Regras Não Escritas da Engenharia e é do James Scacco. Então, bora rodar a vinheta aqui porque logo mais vai ter muita coisa interessante. Então, antes de começar, eu já quero pedir para você deixar aquele like aqui no vídeo para não esquecer, porque isso ajuda muito o canal e me ajuda a atingir ainda mais gente com esse conteúdo que eu estou produzindo por aqui. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre tecnologia de todos os pontos de vista, né, inclusive revisão de livro, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações quando sair vídeo novo. E por último, mas não menos importante, todo o conteúdo extra, incluindo artigo, código, tudo que eu posso citar aqui no vídeo, vão estar não só na descrição aqui do vídeo, mas também com muito mais detalhes lá no meu blog, que é blog.santos.dev. Então não esquece de entrar lá para conferir não só esse conteúdo, mas também todo o conteúdo que eu escrevo e posto lá várias vezes por mês. Bom, para começar, eu quero dizer que esse livro ele foi originalmente escrito por um outro cara chamado W.J. King, em 1944. Essa versão que eu vou mostrar para você aqui hoje, tá aqui na descrição o link se você quiser, é uma segunda edição revisada com várias mudanças que foi republicada em 2001. Mas por que isso é importante pro que a gente vai falar aqui? Porque por ser um livro de 1944, todas essas regras aqui, algumas delas pelo menos, se aplicam mais para produtos físicos de engenharia, né? Um livro mais para engenheiros de produto, que está trabalhando com uma coisa física, que exige construção, medição, maquinário, etc, etc. E aí você tá se perguntando, né? Ué, mas por que você leu esse livro se ele não se aplica para ninguém? Bom, na verdade é bem o contrário. A gente começa a trabalhar tanto com tecnologia que a gente esquece que muito do que está por trás dessa tecnologia são só as pessoas. E esse livro é como se fosse uma série de regras da casa, para a gente poder lidar com outras pessoas, gerência, engenheiros, engenheiras, designers, etc. Tudo ao longo da nossa carreira. Na minha opinião, esse é muito mais do que um livro técnico, ele é um livro que foca mais em soft skills. Ele é bem curtinho, ele tem aí umas 60 páginas e ele é bastante pragmático, então ele é bastante direto ao ponto. Então basicamente é uma série de regras que são colocadas uma a uma, né, em várias páginas e uma explicação sobre cada uma delas um pouco embaixo. Obviamente eu não vou falar de todas as regras, mas vou comentar algumas aqui que eu anotei com alguns comentários. E essas notas são às vezes de uma delas ou então de várias regras juntas. Então, a primeira delas é, na verdade, já um conjunto de regras que eu vou falar, que fala muito sobre como a gente lida com outras pessoas, né? Então, por exemplo, coisas sobre tratar pessoas como pessoas e não como máquinas, nunca criticar alguém na frente dos outros, especialmente na frente do time, né? Se for um gerente, manter todo mundo informado, seja quem você reporta ou quem reporta você, não reclamar de alguém ao gerente dessa pessoa, sem antes dar a chance de um feedback sincero para ela. Esse tipo de coisa, né, e como você pode ver, o livro foca bastante no modelo hierárquico de trabalho, hoje em dia esse modelo ainda existe bastante, então todo mundo acaba reportando para alguém, ou tem alguém reportando para você, mas no meio da tecnologia também é bastante comum você encontrar as empresas com aquela hierarquia horizontal, né, que é um ambiente com menos níveis. Só que essas regras, elas são basicamente um modelo de boa convivência, né, trate as pessoas como você queria ser tratado ou tratada, e isso vai te ajudar bastante porque você vai ser uma pessoa mais fácil de lidar. Então, geralmente, empatia gera empatia. Se você for empático, empática com alguém, provavelmente essa pessoa também vai ser empática com você no futuro. E aí, logo depois, a gente começa a entrar na treta toda, né? Porque começa a falar muito sobre o maior problema de ambientes de engenharia, ou basicamente de qualquer empresa no geral, né? Que é a comunicação. Em toda empresa que eu já trabalhei, em toda a comunidade ou em todo evento que eu já organizei, em todas as palestras que eu já dei na minha vida, o maior problema, que na verdade ele nunca foi o conteúdo ou o tipo de coisa que a gente estava fazendo, nunca foi nada técnico. O maior problema sempre foi a comunicação, em todos os casos. É muito difícil você entender o que uma pessoa está pensando só por essas nuances do que ela faz ou do que ela fala. E tem gente que é muito, muito boa nisso, não sou eu, mas tem muitas outras que não, como é o meu caso. E aqui o livro dá umas dicas muito importantes. A principal delas para mim é essa aqui, né? Que ele fala que quando você tiver em um projeto, não espere passivamente por outras pessoas entregarem o que elas prometeram. Vá atrás e mantenha o contato incessantemente se necessário. Exatamente assim que ele coloca. Então as pessoas, elas se esquecem das coisas muito frequentemente e muito facilmente. Eu mesmo, eu anoto tudo que eu tenho que fazer, senão eu nunca vou lembrar de nada em nenhum momento da minha vida. Isso é normal, tá? Então, realmente ir atrás das pessoas e torrar a paciência delas se for preciso, geralmente é a forma de conseguir alguma coisa feita. E mais importante é documentar isso tudo. E essa documentação vem logo depois, né? Essa outra dica de ouro que o livro dá, né? Confirma
todas as instruções e passos, tanto os seus quanto dos outros, em algo escrito que possa ser documentado, né? A primeira parte é basicamente a continuação da segunda, né? Porque o que mais acontece quando a gente está trabalhando em projetos de software é que quando a gente tem algum escopo, algum tipo de documento que a gente tem que seguir, muitas vezes esse documento, mais vezes do que a gente gostaria, na verdade, esse documento está completamente desatualizado. Ou tem alguma regra que foi alterada, ou alguma coisa desse tipo. E aí você vai lá, pergunta pro dono do projeto, o que isso significa? Aí a pessoa vai falar, putz, droga, esqueci de atualizar isso aqui, na verdade tem que ser feito desse outro jeito aqui. Só que a documentação continua desatualizada, fica só no boca a boca. Então a ideia é primeiro confirmar isso através de um e-mail para que as outras pessoas do seu time saibam o que está acontecendo e para criar o senso de responsabilidade também na pessoa com que você falou. E então você também confirma que recebeu esse e-mail e que você está de acordo. E aí dessa forma, mesmo se a documentação mudar, você não vai ter que ficar se explicando pelo resto da tua vida pelo que aconteceu. Bom, ainda nessa mesma pauta de comunicação, ele coloca duas dicas importantes. Uma delas eu concordo, outra não concordo tanto. A primeira delas é que ele fala que você precisa se comunicar de duas formas, uma forma concisa e direta. Isso eu concordo totalmente, né? Um exemplo clássico de quem não se comunica diretamente é a pessoa que chega no seu chat e fala, oi, tudo bem? E aí fica esperando você responder antes de falar o que aconteceu. Nesse vai e vem de mensagem, tô bem, e você, tal, a gente perde muito tempo antes de saber o que está rolando de verdade. Isso pode ser um saco, porque é uma perda de tempo dos dois lados. Então, sempre tenta evitar um monte de texto, tentando contar a historinha de por que você veio falar com essa pessoa, a não ser que isso aqui seja extremamente importante ou relevante para você dar o contexto, que é outra coisa importante para aquela pessoa, né? Não é só chegar e lançar um problema sem nenhum contexto prévio, sem explicar qual é a origem do problema, tal. Mas você não precisa mandar a sua história da tua vida antes, tá? E a outra parte que eu não concordo tanto é que ele fala que é melhor dar uma resposta imediata, a melhor resposta é imediata. Isso pode ser verdade para casos muito urgentes, mas só que aí cria a falsa impressão, principalmente no mundo muito conectado com essas mensagens instantâneas, que provavelmente não existia em 1944, que você está sempre disponível e presente. Então, a não ser que o seu trabalho exija que você esteja sempre disponível, sempre presente, responder na hora acaba gerando mais caos do que resultado. Em grande parte porque quase nada que alguém vai perguntar para você vai ser urgente. Para mim o meio termo, né, o meio termo que ele também comenta no livro, é a regra do meio período. Então tenta responder as mensagens pelo menos 2 vezes por dia, geralmente antes de começar o seu turno, o seu trabalho e no final dele ou durante a tarde. No meu caso eu mantenho as minhas mensagens sempre ativas, né, a gente usa Slack, mas o que funcionou para mim, assim, no meu caso, foi responder só depois que eu termino o que eu estava fazendo no momento, tá? Isso ajuda muito eu não ficar trocando de contexto o tempo inteiro. Mas você precisa tomar muito cuidado, porque também existe um aspecto muito cultural importante nessa comunicação que, sei lá, algumas culturas, tipo a brasileira, identificam uma resposta curta e direta como sendo rude, mesmo ela não tendo sido. E outras culturas, né, até como a sueca, a alemã, por exemplo, não identificam esse tipo de coisa. Então a regra não é ser conciso, mas é ser direto no que você quer falar, sem rodeio, essas coisas. Então depois ele coloca uma série de outras regras mais curtas sobre comunicação, que muitas delas eu concordo. Então uma delas é responder errado é pior do que não responder nada. É melhor você não falar nada do que falar uma coisa que está completamente errada. Sempre faz uma checagem do seu trabalho. Peça para alguém antes também checar antes de enviar, sempre esse double check. Quem fala primeiro com uma proposta em alguma reunião, geralmente tem mais chance de fazer essa proposta acontecer. E eu concordo com quase todas, na verdade com todas as afirmações, principalmente quando ele sugere que ninguém gosta de ser surpreendido com um problema inesperado. Então é melhor você trazer junto com o problema uma solução plausível e também, né, demonstrar um pouco de opinião própria e não só seguir o que está todo mundo dizendo. Aí ele tem várias outras dicas que estão nitidamente meio datadas, assim, né? Uma dessas dicas que mostra claramente que o livro não foi muito pensado para a era dos computadores é que ele diz que você precisa observar o produto sendo feito, que os erros custam mais caro, porque o produto tem que ser refeito, máquinas, etc. No nosso caso como dev, pode não ser verdade na maioria dos casos, mas tem alguns casos que sim, não vou falar que não. Uma outra coisa legal que ele fala é que você precisa incluir todo mundo do ciclo do projeto no resultado final. E aqui ele fala como um protótipo e que você tem que mostrar para os operadores das máquinas esse protótipo. O que é um pouco diferente do mundo dev, já que quem está operando as máquinas somos nós, certo? Mas de qualquer forma é super legal pegar aquele resultado que você fez, um sistema que você fez. Se você trabalha, por exemplo, com um front-end, mostra aquela aplicação pronta para o back-end, mostra o sistema que para quem fez o design, para quem cuida do banco de dados. Fala para as pessoas como que ficou o resultado final. Isso é importante porque cria uma sensação de pertencimento do time e além do que é muito mais fácil para alguém, inclusive para você, ver o projeto pronto e ligar todos os pontos do que você fez nele e não ficar só naquela ideia. Bom, para tocar um pouco de assunto aqui, existe uma parte no livro que ele fala muito sobre como trabalhar em times, principalmente quando ele diz a seguinte frase:
Uma quantidade absurda de esforço pode ser desperdiçado quando todo o histórico de um projeto está na memória de um único indivíduo. E isso é uma coisa que eu sempre falo em todos os meus ventos de rede social, tudo que eu digo que a gente precisa manter as documentações. Quando você está trabalhando com um projeto local, só seu, pô, tudo bem. Só que quando você está trabalhando num time, é absolutamente inaceitável criar alguma coisa e não documentar para quem vier da manutenção. Isso só faz com que o sistema deteriore ao longo do tempo e que ele fique cada vez mais difícil de manter. Isso já faz um paralelo com outras duas dicas, né, que eu vi aqui, que a primeira é que um projeto não deve ser considerado concluído até que toda a documentação seja feita e que ele possa ser reutilizado. Em termos de produto, isso é mais comum, porque quando você tem, por exemplo, um produto pronto, qualquer mudança que você faz nele exige um esforço gigante para manter a máquina funcionando, trocar forma, etc. Só que quando a gente está falando de software, geralmente o esforço para mudar algo é muito pequeno. E quando a gente compara essas duas coisas, acaba ficando um pouco diferente. Então a documentação é ainda mais importante, porque ela precisa ser atualizada constantemente, não só quando um novo produto é lançado. A outra dica é relativa a entender o que você está fazendo, porque aí você vai entender muito melhor do projeto como um todo e vai fazer um trabalho muito mais rápido também. E isso só é possível se você tem uma documentação bem extensa e muito didática. E a última delas é evitar o que a gente chama do bus factor, o fator busão, que é a quantidade de pessoas que poderiam, por exemplo, ser atropeladas por um ônibus antes do seu projeto parar completamente. Quanto menor for esse fator, mais em risco está o seu projeto. Então aquela pessoa que é o herói, a heroína do projeto, na verdade ela só está prejudicando todo mundo, porque se um dia que ela não estiver mais lá, não tem mais time, não tem mais projeto. Ou até pode ter, mas vai demorar muito mais tempo. Então, como o próprio livro já diz, você nunca deve se encontrar na posição onde a perda de um único indivíduo vai causar um dano irreparável para o projeto. E para finalizar essas coisas boas que eu concordo, né, uma dica que eu acho irrefutável, mas ninguém nunca faz, é definir muito bem as suas reuniões. A coisa mais chata do mundo é participar de reunião que você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Começar uma reunião hoje em dia se tornou tão trivial que as pessoas não estão mais prestando atenção nas coisas básicas que elas precisam fazer para tornar uma reunião de fato produtiva. No final, ainda mais hoje em dia, depois da pandemia e depois de todos esses avanços que a gente teve nessa parte de presença virtual, todas as reuniões acabaram meio que se tornando perda de tempo coletivo. A gente não define o que a reunião vai tratar. As pessoas que estão apresentando a reunião geralmente também não estão preparadas porque elas vão falar, ou elas não estudaram, não fizeram nada antes, e a maioria das reuniões sai completamente do ponto original e começa a divagar por todos os tópicos possíveis. Então, sempre que possível e pela sanidade sua e dos seus colegas, tenta seguir esses pontos muito simples. Não começa a reunião nem cedo e nem tarde demais. Imagina no seu caso, imagina o desespero seu de você chegar numa reunião que já começou, mesmo que você ainda está chegando no horário. Segundo ponto, tenha uma pauta. Ninguém gosta de reunião que não tem um ponto definido. As pessoas começam só a discutir todas as coisas e não tem um lugar para chegar. Uma ideia bacana que a gente faz na Klarna, inclusive, é preparar umas pré-leituras, que são os documentos de 1 ou 2 páginas que meio que sumarizam tudo o que você vai falar. Terceiro ponto, se prepara para a sua reunião se você estiver apresentando e deixe os outros também se prepararem para ela. A maioria das reuniões que não tem uma preparação prévia ou então quem está apresentando ou de quem está ouvindo, né, não serve para nada. Na maioria das vezes, porque a maioria da informação vai estar faltando e ninguém vai saber do que se trata e acaba ficando muito confuso. Quarto ponto, evita sair do tópico da reunião. E se alguém sair do tópico durante a reunião, gentilmente, mas só que muito rápido, tenta guiar essa discussão de volta para o tópico principal. Quinto ponto, faça um sumário. No final de cada reunião, sempre fecha os pontos que vocês falaram e também uma recapitulação de todos os pontos de ação que vocês precisam tomar, com nomes dos responsáveis e as datas de entrega. Próximo ponto, não tenha medo de finalizar uma reunião mais cedo. Prefira, inclusive. Existe uma lei chamada Lei de Parkinson, tá? É muito bacana. Ela fala que o trabalho que você está fazendo agora vai sempre se expandir para tomar todo o tempo que você alocou para aquele trabalho, independentemente do tempo que você tem de sobra. Lembra daquele trabalho que a gente fazia na escola, a gente sempre deixava para fazer no último dia? É basicamente isso. Essa é a aplicação exata dessa lei. Isso não precisa acontecer nas reuniões que você faz no trabalho. Então agora a gente vai falar da treta mesmo, as partes que eu realmente não concordo e que eu vou fazer um pequeno rantzinho por aqui. A primeira delas, de longe, é quando ele diz que paira sobre os gerentes o ato de entrar em planos agressivos de desenvolvimento de produtos e que cabe a eles e ao time completar de forma igualmente agressiva. Isso é uma completa estupidez. Até porque o próprio livro fala para você nunca fazer promessas que você não consiga cumprir. Então, entrar numa saga agressiva que vai ser cumprida de forma agressiva vai impactar agressivamente todo mundo que está no teu time. Na maioria dos casos, o planejamento cuidadoso e com tempo de pesquisa, descoberta, vão te dar os mesmos resultados do que um planejamento agressivo sem estressar nem você e nem o time, certo?
Outra coisa que é um absurdo gigante desse livro é uma frase que eu já ouvi várias vezes de vários líderes muito ruins que eu tive, que é aquela famosa frase: quando a água bater na bunda, todo mundo consegue achar uma solução. O livro ele fala mais ou menos a mesma coisa com umas palavras um pouco mais bonitas, tá? Isso não é verdade de forma nenhuma. Claro que bons times vão achar jeitos de sair de situações complicadas que aparentemente não tem nenhuma solução aparente assim. Mas isso não quer dizer que você, seja líder ou parte do time, tenha que deliberadamente entrar em situações complicadas que nem essas porque vocês vão sair dessa. Então, ter esse tipo de atitude é a mesma coisa de ignorar completamente o planejamento só porque você acredita que todo mundo vai fazer o seu melhor. Você poderia fazer isso, mas você não faz, porque é muito mais seguro você ter o planejamento. Mesmo que você não usa o planejamento, é mais fácil confiar nele do que confiar que tudo vai dar certo, que todo mundo vai se virar. Uma outra dica que o livro dá, que na verdade não é bem uma dica, mas é uma frase, é que o ato de gerenciar recursos externos é uma questão somente de você definir o projeto, incluir tudo que está requerido como entrada, tudo que é esperado como saída, entregáveis, essas coisas desse tipo, e toda a parte de budget, datas de entrega, que se você manter uma comunicação constante entre você e esse recurso externo, que pode ser, por exemplo, uma consultoria, uma empresa externa, tudo vai dar certo. Isso tá errado em tantos níveis que não dá nem para explicar. Nenhum usuário ou gerente, na verdade, sabe o que quer. E todas as empresas de consultoria, pelo menos todas com as quais eu já trabalhei, é claro, né, que deve ter boas consultorias por aí, não estou tirando esse mérito, mas elas têm o objetivo de vender mais projetos e conseguir mais dinheiro, certo? Como qualquer empresa. E como a maioria dessas empresas trabalha por hora, então é do interesse delas que o projeto seja imenso e mal definido, porque aí dessa forma eles têm muito mais espaço de manobra para poder colocar mais coisa no projeto, que vai deixar, por exemplo, o projeto cada vez mais longo, mais complicado e mais difícil, e consequentemente mais caro. Um outro ponto é que a comunicação ela nunca é completinha e bonitinha, justamente por esse motivo que eu acabei de falar. Quanto mais concreto é a comunicação, mais as pessoas vão saber o que precisa fazer e mais curto vai ser o projeto. E aí, se o projeto for curto, não tem tanto dinheiro entrando quanto a galera quer. Então, quanto mais pontas soltas tiver no projeto, maior a chance do projeto e, consequentemente, o pagamento desse projeto atrasarem e demorarem muito mais do que esperado. Além disso, quem já trabalha com desenvolvimento há bastante tempo vai entender que não existe essa de requisitos definidos. O escopo do projeto é sempre o maior possível, com a maior quantidade de coisas e a maior quantidade de funcionalidades possível. Nunca é um negocinho fechado. E geralmente essas funcionalidades elas não são muito bem especificadas e não tem nenhuma documentação, e aí tudo isso acaba ficando uma grande bola de neve. Bom, isso finaliza a minha avaliação desse livro e também expõe um pouco da minha opinião pessoal sobre tópico de desenvolvimento e tal, e esses tópicos de engenharia que são extremamente importantes e ao mesmo tempo completamente ignorados pela maioria das pessoas, né? Principalmente a parte de soft skills. Então deixa aqui seu like e subscribe se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo se você quiser saber um pouco mais das minhas opiniões, ou se você quiser algum livro ou alguma outra coisa que eu já li aqui para poder revisar, e é isso aí, gente. Meu nome é Lucas e eu vejo vocês no próximo vídeo.